Sejam todos vocês muito bem-vindos. Nós estamos chegando nesta noite para darmos sequência ao nosso projeto, à nossa campanha de oração da Igreja Orai Sem Cessar. Nós já estivemos juntos hoje às 8 horas da manhã orando, já estivemos juntos orando também hoje ao meio-dia e agora, 18 horas, o nosso terceiro momento especial de oração desta quarta-feira. Lembrando que, sendo hoje quarta-feira, nós também teremos daqui a pouco, às 8 horas da noite, eu e o pastor Charles, diretamente do gabinete pastoral do templo da nossa igreja, transmitindo ao vivo, online, o nosso culto de oração e estudo da palavra. Você pode participar, não apenas assistindo, vendo, ouvindo, mas você pode mandar os seus motivos de oração também, para que nós, como igreja, estejamos orando. Vamos agora à nossa sequência da série de estudos bíblicos desta semana. Nós temos falado aqui, esta semana, sobre o tema a Covid-19 e as ovelhas de Cristo. Você é uma ovelha de Jesus? Se você é uma ovelha de Jesus, como você deve se comportar diante dessa pandemia do novo coronavírus? Você tem sido ovelha de Cristo no seu relacionamento com Deus e no seu relacionamento com as pessoas? É uma pergunta importante para a qual devemos encontrar respostas, principalmente na Bíblia, a palavra de Deus. O texto em que Jesus nos chama de ovelhas está aqui em João capítulo 10. Eu sei que há outros textos, né? O mais famoso deles, Salmo 23, onde o salmista diz: "O Senhor é o meu pastor e não sentirei falta de nada." E ali ele fala muito sobre o pastor, as características do pastor. Mas aqui, Jesus ele se coloca como pastor e ele chama a igreja de rebanho, ele chama os salvos, os crentes, de ovelhas. Então isso significa que as características de uma ovelha devem ser as minhas características como um homem de Deus que sou, e você também. Bom, mas o que é que diz aqui o texto? O texto todo é João 10, de 22 a 29. Depois você leia todo este texto na sua Bíblia para você compreender. Eu quero ler apenas alguns versículos aqui, aqueles mais específicos em que Jesus está nos chamando de ovelhas. Bom, aqui está escrito assim, dessa maneira. Jesus respondeu: "Eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim, mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai." Bom, nós já falamos aqui um pouquinho sobre as características das ovelhas. Nós já falamos que nós somos ovelhas e, portanto, nós pertencemos a Cristo, Ele é o nosso pastor. Nós somos propriedade dele e isso é uma bênção. Isso é muito importante e é por isso que Ele cuida de nós e Ele supre as nossas necessidades. Mas nós falamos aqui que, como ovelhas, nós devemos ser mansos, dóceis, obedientes. Nós já falamos também sobre outras características, mas hoje eu quero chamar a sua atenção, porque quando Jesus estava dizendo que somos ovelhas, ele estava tentando dizer que uma outra característica muito forte na ovelha é que são animais úteis. Talvez um dos animais mais úteis que servem ao homem. Assim também deve ser a nossa vida cristã, como ovelhas de Cristo Jesus que nós somos. Uma vida cristã útil, uma vida cristã abençoadora. E neste momento em que estamos vivendo essa crise gigantesca e mundial, causada pela pandemia do novo coronavírus, nós temos que ser úteis. Uma igreja que é útil e abençoadora. Pessoas, como você e eu, sendo abençoadores e úteis, servindo a Deus e servindo as pessoas também. Nos dias de Jesus,
as ovelhas sustentavam as famílias. Eram animais que serviam as pessoas em vários sentidos, oferecendo alimento, oferecendo conforto, oferecendo recursos financeiros e outros. Você sabia que uma ovelha produz lã a vida inteira? E você sabia que quanto mais você retira a lã de uma ovelha, mais ela vai produzir lã? Vejam só que interessante, né? Então fica aqui a pergunta: você tem sido uma pessoa útil? Você tem servido? Você tem sido uma pessoa abençoadora? Ou você tem sido uma pessoa egoísta que vive somente para si mesmo? Nessa pandemia, temos uma ótima oportunidade de servirmos e abençoarmos muitas pessoas. Eu creio que esse texto bíblico aqui, em João capítulo 10, a partir do verso 22, está dizendo, em outras palavras, que Jesus espera que nós estejamos fazendo o bem o tempo todo, porque somos ovelhas, estejamos ajudando, estejamos cuidando, estejamos sendo instrumentos nas mãos de Deus para abençoar a vida das outras pessoas. Acredite nisso. Você pode fazer muito e abençoar muito as pessoas que vivem e convivem com você. Às vezes, algumas pessoas pensam que para ajudar os outros é preciso ter dinheiro, é preciso entregar uma cesta básica ou coisas semelhantes a estas. Na verdade, não. Nós podemos ajudar e abençoar de várias formas diferentes. Uma palavra de esperança, uma palavra de conforto, um simples abraço ou o simples fato de estarmos perto de uma pessoa. Eu estive há poucos dias num velório, durante alguns minutos, e eu cheguei lá e disse para uma pessoa que estava passando pelo luto: eu, sinceramente, não sei o que dizer e o que fazer por você. E aí a pessoa disse assim: pastor, o simples fato do senhor estar aqui, a sua presença é abençoadora para mim e para a minha família também. Lembra a resposta de Pedro na porta do templo? Pedro e João estavam entrando no templo e um mendigo pediu esmolas. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, a Bíblia diz que Pedro respondeu dizendo o seguinte: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. E aquele homem foi imediatamente curado. Você pode ser útil, uma ovelha útil e abençoadora na vida das pessoas, principalmente com bênçãos espirituais, levando para as pessoas a mensagem da salvação em Cristo Jesus, mostrando para as pessoas, através da oração, que você é um canal de bênçãos, aquilo que Deus disse para Abraão: sê tu uma bênção. Jesus nos chama de ovelhas porque as ovelhas são extremamente úteis para o seu pastor e para os seus proprietários, e nós devemos ser muito úteis a Deus, servindo a Deus com alegria, aquilo que está no Salmo 100, versículo 2. Creio que uma das maneiras mais impressionantes e tremendas de sermos ovelhas de Cristo, ovelhas úteis e abençoadoras para com as pessoas, é quando nós estamos dando o nosso bom testemunho de salvos e pregamos o Evangelho, levando as pessoas a um encontro com o Senhor Jesus. Nessa pandemia, há muitas pessoas precisando de você como uma ovelha de Cristo. Ore, coloque-se à disposição do Senhor, pergunte a Ele em oração: Senhor, como eu posso ser útil? Usa a minha vida. Eu estou aqui à sua disposição, quero ser instrumento de bênçãos, quero ser um canal de bênçãos, como diz a letra do hino do cantor cristão. Só não é útil quem não quer. Só não é uma ovelha de Cristo que é útil e que abençoa quem não quer. Você pode usar o seu tempo, os seus recursos, você pode usar os seus dons espirituais, os seus talentos, abençoando as pessoas que convivem com você. Ficamos por aqui. Hoje é quarta-feira, nós vamos orar agora até às 18h30 no nosso terceiro momento de oração do dia, mas eu convido você a estar conectado conosco através do YouTube. Você receberá pelas redes sociais da igreja os links para que você possa acessar. E das 8 da noite às 9 horas, Pastor Charles e eu estaremos conduzindo o
culto de oração da nossa igreja, desta quarta-feira, online, ao vivo, diretamente do gabinete pastoral do templo da nossa igreja. Espero contar com a sua presença virtual, com a sua participação também. Deus abençoe você. Até amanhã, quando nós vamos continuar falando sobre este tema do estudo bíblico desta semana, a Covid-19 e as ovelhas de Jesus Cristo. Até amanhã. Deus abençoe você.